alegria de ver você mais uma vez aqui, sintonizados com a gente, ouvindo mais uma vez o nosso programa, o nosso episódio do Cápsula do Som. Hoje a gente tem uma entrevistada aqui um pouquinho diferente. Não vai falar de música hoje, não. Hoje ela vem falar com a gente de coisas que a gente vai usar demais. E você vai usar muito daqui pra frente, depois de todas as dicas que ela veio passar aqui pra gente. Assim que terminar essa entrevista, não vai embora agora, não. Depois que terminar, você vai lá no TikTok e coloca @viajandocomlanjoca e você vai encontrar Solange Freitas, que está aqui com a gente hoje. Obrigada, Solange. Eu Obrigada que agradeço. por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a participação. Vim aqui contar um pouquinho da sua experiência, da sua história pra gente também, que eu sei que a sua história aí... Posso falar longa? Pode. Pode. É uma história longa, uma história de vida bacana, legal, e hoje você tá curtindo e é isso que a gente quer saber. Conta um pouquinho pra gente, como que você começou, o que que você fazia no início da sua vida? Você era uma criança viajada? Não. Nós éramos uma família humilde, simples. Meu pai trabalhador de um autoelétrico, minha mãe dona de casa. Então, a gente teve uma infância, assim, não difícil, mas restrita. E eu sempre quis muito estudar, e esse era meu sonho, eu queria ser professora. Então, eu trabalhei e estudei durante muito tempo para poder pagar minha faculdade. Sim. E assim foi, né? Consegui conquistar isso que eu mais queria na vida. E a gente acabou... Eu acabei criando expectativas de que quando eu tivesse uma situação melhor, eu Sim. queria viajar. Eu queria muito viajar. Você já tinha essa vontade? Já. A minha primeira viagem sozinha Conta pra gente. foi ir para a Bahia, para Ilhéus, de ônibus. Uau! Foi Quanto assim, tempo? Olha, foram mais de 24 horas, foi bem cansativo, mas eu queria viajar, eu queria ter novas experiências, eu queria passear. E eu fui, tinha uma pessoa, amiga da minha mãe, que morava lá. Sim. E, na verdade, ela morava em Feira de Santana. Eu fui até Feira de Santana ficar na casa dela. E era carnaval, então eu tinha aquela esperança de que eu ia ver o trio elétrico no carnaval. Quando eu cheguei em Feira de Santana, lá não existe carnaval. Lá é micareta, é carnaval Não fora de sabia época. disso. Mas ela foi muito bacana, conseguiu uma pessoa da família dela que me levasse para Salvador para eu ver o carnaval. Então, ela me levou e eu fui pipoca, né? Tá. E para poder, pelo menos, ver o trem elétrico passar. Que e aí legal. começou a minha primeira experiência de viagem. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18. Você estava ainda, então, saindo do colégio, do Eu ensino estava entrando médio? para a faculdade Ah. e eu lembro que eu perdi uma semana de aula. E para poder tá fazendo esse passeio e tal. E quando eu voltei, já tinha acontecido tudo que tinha acontecido na primeira semana. Eu já voltei para a segunda semana, foi quando eu dei início Você ao já meu trabalhava, curso. Solange, ou não? Eu já trabalhava, eu trabalhava no banco. Você nessa já tinha época. feito magistério. Você Eu já já era uma tinha. professora. Já. Eu já tinha feito magistério, É. mas assim, se eu saísse do banco, eu não ia ter condição financeira de bancar a faculdade. Então, Certo. eu optei por ficar no banco. E depois, quando eu cheguei no terceiro ano de faculdade, é que eu consegui aulas na época no estado. E aí eu larguei o banco para ficar só ministrando aulas. Sim. Você fez letras, não? Eu fiz matemática. Matemática. Uau! Eu fiz matemática. Mas é o que eu sempre gostei. Tá. E assim, foi a realização de um sonho. Ser professora de matemática. Entendi, muito E bom. depois os outros sonhos vieram ao longo do tempo, né? Aí eu fiz pedagogia depois. E depois de um certo tempo eu peguei e fiz o meu concurso de diretor de escola. Foi quando eu passei, que também era meu sonho. E finalizei minha carreira como diretora de escola. Durante todo esse tempo, você teve uma vida muito corrida. Sim, Você eu casou, tive... teve seus filhos. Antes de casar, eu tive 3 empregos. Eu tinha uma escola particular de manhã, tinha o Estado à tarde e à noite a escola da prefeitura. Essa é a vida de professor É no nosso cruel, país. Uhum. início de carreira, mas naquela época ainda havia emprego, né? Tá. Porque hoje você sai da faculdade, nem sempre você tem a possibilidade de ter emprego. Infelizmente a gente está vendo isso em várias áreas, né? A área da saúde também, a gente, infelizmente, você sabe que eu
Eu tenho uma formação em área da saúde e também é bem difícil, né? A gente vê o pessoalzinho... Eu já sou formada há muitos anos, mas a gente vê o pessoalzinho saindo agora e também... E não consegue emprego. Sem emprego. Agora, posso te fazer uma pergunta? Todo mundo sempre tem assim. Eu também tive essa ideia quando eu era jovem, bem jovenzinha, né? Quando eu era adolescente, que estava ainda despontando para aquela vida de, peraí, preciso fazer uma faculdade, preciso ter uma formação. A gente ouvia muito que professor ganhava mal. Literalmente, né? A gente, não, professor ganha mal, professor não consegue fazer as coisas, professor... É uma realidade isso ou não? É uma realidade. Eu só tive 3 empregos porque eu realmente precisava muito e financeiramente é muito complicado você permanecer no magistério. Mas então faça matemática. Faça matemática, gente, porque aí você faz as contas e o seu dinheiro dá certo, porque essa mulher deu certo. Eu dei sorte. Ela deu sorte. Não é só sorte, é aliado a um esforço. Os estudos, porque ao longo da carreira eu fui efetiva no Estado, aqui no Estado de São Paulo, e na Prefeitura do município de São Paulo. Sim. Então, o primeiro que eu larguei foi a escola particular. Foi o que eu larguei primeiro, porque eu estava muito sobrecarregada, e foi no ano que eu casei. Aí eu fiquei... concomitante Estado e Prefeitura. Aí eu engravidei do meu primeiro filho, eu ainda continuei com os 2 empregos. Quando eu engravidei da Mariana, que é a minha segunda filha, e depois que eu voltei, na verdade, da licença, eu percebi que não tinha condição nenhuma, nem financeira, de ficar em 2 empregos e ficar longe de casa o dia inteiro e tendo que ter uma pessoa para ajudar, mais a escolinha. Então, eu cheguei à conclusão que era melhor ficar só em um. E, graças a Deus, eu optei pela prefeitura. Porque, assim, ainda hoje, a prefeitura de São Paulo, financeiramente, é onde se paga um pouco melhor. Eu não diria que é o melhor. Mas olha que interessante, eu não sabia disso. Olha, é uma dica aí para quem está, então, em busca... na verdade... De colocação, né? De colocação, de firmar uma carreira no magistério. Então, a prefeitura é melhor. Hoje em dia, a prefeitura é melhor. E sem contar que, como eu sou das antigas, eu entrei na prefeitura em 1991... Eu entrei como contratada, depois em 95 entrei como pelo concurso. Então, eu quando me aposentei agora como diretora de escola, eu tinha uma bonificação que a gente chama de paridade, que é manter o mesmo salário da ativa, e integralidade, manter o salário da ativa. Então, isso é para quem é antigo só, né? Entendi. Então, é uma coisa que valeu muito a pena. E só acontecia, né, no serviço público, porque hoje já não tem mais. Hoje já não tem mais. Os mais jovens, então, já perderam essa... Perderam. Entendi. Então, realmente, ainda é aquilo que a gente ouvia É no início. muito difícil. Os professores trabalham por... amor, literalmente. Porque assim, hoje o Estado, eu acho que o Estado é muito complicado, o salário do Estado é muito ruim. E nas escolas particulares também, tem muitas que seguem o padrão de vencimento do Estado. Então, continua com um salário muito ruim. Então, precisa ver também que, às vezes, você fala assim, não, eu vou para uma escola particular. Se não for uma escola particular conceituada... Segue o padrão de vencimento do Estado. Mas muitas. O vencimento do boleto dos pais não anda muito baixo, não, né? Não. Então, é complicadíssimo. Eu diria para você que está começando uma carreira agora no magistério, tentar fazer um concurso público da Prefeitura do município de São Paulo, que ainda é um dos caminhos, ou você tentar uma carreira fazendo seu mestrado, seu doutorado, e tentar novos caminhos. Eu hoje, por exemplo, aposentada, pensei em inúmeras vezes fazer um curso de didática do ensino superior para poder dar aula em faculdade. Mas eu ainda não firmei essa ideia, então eu vou pensar melhor se é isso que eu quero mesmo, porque depois de 38 anos trabalhando,
Então, eu não sei se é isso. Porque agora eu estou mais para outro... Eu tô vendo, pra né? outro lance, Inclusive, é. você está aqui por isso. É. Eu te convidei aqui por isso, para você contar pra gente isso. Durante todo esse tempo que você passou aí, que você falou pra gente da sua carreira, você já tinha isso embutido em você, porque eu já sei disso, você já comentou isso, você já tinha essa vontade de conhecer lugares, de estar em lugares diferentes, de conhecer novas culturas. E agora você está conseguindo fazer isso, porque você se aposentou, certo? Certo. Quanto tempo faz mesmo? 11 meses. 11 meses, gente, faz muito pouco tempo. Mas 11 olha, que meses. essa mulher já viajou em 11 meses, tá fora do... É assim, eu amo viajar, eu brinco que eu sou do mundo e vou para qualquer lugar do mundo. E agora, depois da aposentadoria, ficou mais fácil porque eu tenho tempo disponível para Sim. isso. Então, para se ter uma ideia, depois que eu me aposentei em setembro do ano passado, eu fiz 8 viagens até hoje. Olha que maravilha. Entre viagens longas e distantes e viagens próximas. Então, eu digo assim, que dá para saber mais ou menos o que é viajar. Quando os meus filhos eram pequenos, a gente só ia em hotel fazenda, porque eu achava que combinava com criança um hotel fazenda. Sim. Então, eles gostavam, eles curtiam, eles gostavam dos monitores, eles brincavam o dia inteiro. E eu acho que eu acertei, porque Pra hotel você fazenda é para criança. E para você era um descanso. E para mim era um descanso. Para você e para o seu marido. A primeira vez que a gente pegou um avião com eles, a gente foi para Caldas Novas. E a nossa experiência não foi boa, porque minha filha teve pneumonia. Porque lá água quente, sai, entra. E aí a gente pensou assim, no terceiro dia ela estava com febre. E nós pensamos, e agora para ir embora? E o voo é daqui 4 dias ainda. Puxa vida. Então, quando a gente chegou, claro, a gente foi para pronto-socorro e aí descobrimos que era pneumonia. Então, aí depois eu falei, não, eu não vou mais fazer viagem longa com eles, pegando um avião, nada, eu vou de carro, porque se acontece algum imprevisto, eu tenho como voltar. Existem hotéis fazendas ótimos que você pode aproveitar muito. Então, a gente mudou o foco. Eu acho que a gente só foi viajar de novo com eles, assim, aéreo, acho que minha filha tinha 11 anos. Foi quando a gente decidiu fazer a nossa primeira viagem internacional. Então, durante todo esse tempo, a gente só ia em hotel fazenda. Entendi que foi uma experiência incrível para você, né? Foi, eu cheguei aí 20 vezes Eles num gostam, lugar só, é. 9 vezes num... Tem um lugar aí, gente, acho que a gente pode falar, né? Não É, tem problema. é. Tem um lugar aí que ela vai todo ano, gente. Acho que já faz 20 anos, não? Eu vou lá desde 1996. Olha só. 1996. Que é... Olha lá, ó. Já dá essa dica. Dá Olha uma isso dica aí para os ouvintes, né? Eu vou para esse hotel em Poços de Caldas. Eu me casei em 95, em dezembro de 95. Aí nós fizemos uma viagem de lua de mel e depois voltamos e a gente foi para Poços de Caldas. É. Aí lá nós ficamos no Hotel Nacional Village Inn. Eu vou nesse hotel desde 1996. E assim, quase que todos os anos. Eu já fui lá mais de 20 vezes. Eu fui quando casei, eu fui grávida, eu fui com meu filho, eu fui com a minha filha e agora estou indo com os meus filhos e com as namoradas e os agregados. É, porque agora já estão jovens, né? Então, a gente já está indo para uma terceira geração que eu espero ir com os meus netos também. E vai, com certeza. Quer dizer, não sei, né? Vamos esperar Basta mais um saber pouco, se né? os filhos vão... Vamos esperar mais um pouco. Vão desenrolar aí, né? O menino tem que desenrolar a menina primeiro, né? E o segundo hotel fazenda que nós mais fomos também, que nós fomos 9 vezes, é no Hotel Fazenda São João. Fica em Que São cidade? Pedro. São Pedro. Também super indico para as crianças. Gente, que também é muito perto de São Paulo, né? É muito perto de São Paulo, eles têm um parque aquático maravilhoso. Hoje, quando eu fui, era um hotel, hoje ele já é classificado como um resort ou algo parecido, tal, porque ele mudou muito. Sim. E é muito bom. Solange, fala uma coisa pra mim. Existe aquela coisa que a gente já ouve falar, às vezes a viagem, a pessoa sempre fala assim, eu não tenho dinheiro para fazer viagem. Viagem é algo muito caro. Existe aquela coisa ainda de você falar assim, viagem é caro, tem que ser rico para fazer uma viagem, até mesmo uma internacional? Existe isso? Então, ou você tem algumas diquinhas pra gente? Eu acredito que viagem é para todo gosto e para todo bolso. Existe viagem para todos.
O que existe, assim, as discrepâncias de preço Sim. que você encontra. Então, se eu não tenho muita condição financeira, então não adianta eu querer ir fazer uma viagem internacional, porque é caro. Sim. É caro. Mas existe uma viagem econômica e uma viagem que você pode se propor a gastar um pouco mais. Então, eu lembro que eu fiz uma viagem que era... Eu não me recordo muito bem o lugar, mas a gente não tinha condição financeira para fazer a viagem naquela época. Então, nós alugamos um chalezinho que tinha uma piscina pequena, era no Natal, mas eles ofereciam café da manhã, almoço e jantar. Era muito simples, mas foi muito divertido, assim, porque eu estava com a minha família, estava minha mãe, meu pai, minha irmã, o marido. Eu tinha meu primeiro filho, eu estava grávida do segundo, minha irmã também, meu irmão. Então, foi uma viagem muito simples, muito econômica, mas valeu muito a pena, porque a gente estava em família. Sim. Então, a viagem, ela depende do seu momento e estado de espírito. Você pode gastar uma fortuna numa viagem, mas se você não estiver de bem com aquela viagem, ela não vai ser boa. Então, existe viagens mais em conta. Existe a pesquisa da viagem também. Eu vi um vídeo seu no TikTok, onde lá no finalzinho do vídeo que você gravou, você fala assim, não existe viagem ruim, existe viagem mal planejada. Você quis dizer o que com isso? Fala pra gente. Então, porque assim, quando você planeja a sua viagem, eu vou dar os detalhes aí, o que eu faço quando eu planejo as minhas viagens. Então, tem 4 dicas aí. Primeiro, o destino. Então, o destino, ele vai depender não só daquilo que eu quero fazer, para onde eu quero ir. Vai depender com quem eu vou. Se eu vou em família, se eu vou em casal, se eu vou com um grupo de amigos, ou se eu vou sozinho. Porque ela depende muito. Por exemplo, não adianta eu querer ir para o Peru com 2 crianças pequenas para escalar montanha. Uau! Não vai rolar. Sim. Então, eu tenho que saber que tipo de passeio eu vou fazer. Então, a escolha do destino é muito importante. Você tem que fazer. Não adianta você só querer, eu quero ir para tal lugar, mas espera aí, é um lugar adequado para as crianças? Por exemplo, eu vou para Orlando, na Disney. Disney, para mim, não tem idade. Você pode ir com qualquer pessoa. Gente, Claro. não tem mesmo. É claro que uma pessoa mais velha, ela tem as limitações da idade, mas é mágico para todos. Sim. Então, você tem que pensar. Eu vou para Maldivas. Será que combina levar 2 crianças para Maldivas? Ou é uma viagem para grupos de amigos? Talvez seja uma viagem para casal. Então, depende com quem você vai viajar. Escolher o destino, planejamento, que para mim é a parte principal. Porque quando eu defino para onde eu vou estudar aquele lugar. Então, o que eu tenho para fazer nesse lugar que eu escolhi? Então, eu vou começar a estudar quais são os pontos turísticos. Eu posso ampliar essa viagem e escolher outros lugares próximos para eu conhecer? Nesse momento é que você vai definir quantos dias são necessários para a minha viagem. Também não adianta você falar assim, olha, eu quero ficar 15 dias na África. Fazendo o quê? Eu preciso pensar o que eu vou fazer lá. Eu preciso ter um plano, Sim. que é o planejamento. Adianta eu querer ir para a Itália e falar assim, gente, eu quero ficar uma semana em Veneza. Fazendo o quê? Porque não tem o que fazer uma semana. Então, você tem que fazer o planejamento. Pelos próprios sites que você vai pesquisar, eles te dão mais ou menos o número de dias necessários em cada lugar. Então, se eu definir, vou para Itália. Você está dizendo os pacotes? Quando você monta o seu próprio não? pacote de viagem. Tá. Quando você monta o seu próprio pacote de viagem. Sim. Então, eu vi o destino, agora eu estou fazendo meu planejamento. Então, quantos dias são, quais os pontos turísticos, o que eu quero conhecer naquela viagem, quantos dias são necessários naquela viagem. Então, eu defini tudo isso. Então, olha, eu vou para a Itália, então eu quero ficar 2 dias em Florença, 2 dias em Veneza, 4 dias em Roma, 1 dia em Nápoles. Então, soma tudo. Deu 10 dias, esse é o meu número exato de viagem, para eu não ficar com tempo ocioso. E o tempo ocioso, ele te traz isso, um gasto desnecessário.
Então, não adianta você... E outra também, né? Você fica pensando assim, não, eu quero viajar e dessa vez eu vou viajar, eu vou ficar um mês. O que você vai fazer nesse um mês? É melhor 15 dias bem vividos do que um mês e falar assim, olha, essa viagem não é boa. Mas não é a viagem que não foi boa, é você que não soube planejar. Entendi. Tá? Entendi. Eu achei muito interessante esse relato e essa forma de você falar isso, porque às vezes a pessoa fala, vou viajar, e não planeja. Né? Às vezes, hoje até a gente vê que tem umas facilidades também, até em relação ao pagamento também, né? O pessoal consegue fazer aí planejar para o ano que vem. Eu tenho colocado isso nos meus vídeos, vocês vão ver depois. Eu tenho colocado, não é comercial. Eu faço porque eu quero mostrar que todos têm o direito de viajar de uma forma econômica. Então, eu coloquei no meu site assim, a última que eu coloquei viagem para o Rio de Janeiro. Aí eu coloquei o hotel que eu conheço, que eu indico, hotel categoria econômica, o valor da passagem e o valor do pacote em 12 vezes. Maravilha, você deu uma dica toda para a pessoa fazer uma viagem. E ainda mostrei mostrei o preço para você fazer os pontos turísticos do Rio de Janeiro. Então, é mostrar que todos têm essa possibilidade de fazer uma viagem. Então... Por exemplo, em um outro vídeo que eu fiz também, eu coloquei a possibilidade de ir de ônibus. Se a pessoa, de repente, não quer, acha que vai gastar menos indo de ônibus também. E Rio de Janeiro nem é tão longe assim, né? É uma viagem de 5 horas e meia de ônibus? Sim, 5 horas. sim. Mas a passagem aérea, o pacote estava tão em conta que eu nem coloquei de ônibus porque não compensava. Não compensava. Estava muito próximo o valor. Então, eu tenho feito esses vídeos mostrando, além das minhas experiências de viagens, dos locais que eu já fui, e tem muita coisa ainda para mostrar, alguns valores do que o que é possível ou não. Também, assim, às vezes o que é possível para um não é possível para o outro. Lógico. E como eu amo viajar, às vezes eu acabo achando que todo mundo tem que viajar. E eu sei que não é isso, né? Não precisa viajar tanto quanto você. Pode ser menos, mas que tenha uma experiência no ano, tem que ter. Naquele mês de férias, sabe? Você não sabe o que vai fazer. Procura. Olha, quem procura, acha. Conhecer pessoas também, né, Solange? Conhecer culturas diferentes. Culturas. Né? Maneiras... tem alguns lugares, até aqui dentro do Brasil mesmo, às vezes... Que nem eu acabei de voltar, né? Eu voltei de uma viagem agora de Santa Catarina e assim, é difícil a gente não comparar, né? Eu, por exemplo, já fui para Santa Catarina, Paraná há pouco tempo, Curitiba, né? Que eu fiquei apaixonada por Curitiba. Curitiba seria minha casa, se eu pudesse, porque eu fiquei apaixonada por Curitiba. Rio Grande do Sul também, não tem como não gostar. Entre os três, eu ainda sou Paraná. Em segundo lugar, o Rio Grande do Sul. Terceira ficou lá, Santa Catarina. Já não foi algo tão assim, pra mim, tão... A experiência não foi tão boa. Não sei, foi uma experiência boa, mas, assim, eu acho que você tem que conhecer, né, os lugares para poder... Eu acredito que sim. Isso é uma coisa que eu também sempre me pergunto, né? Você vai para vários lugares, claro que tem lugar que você fala assim, nossa, esse lugar eu amei. Nossa, esse aqui... Às vezes é para mim, para você não. Né? Para outra pessoa pode ser que a pessoa fale, pô, você tá doida, Balneário Camboriú é maravilhoso. E, de repente, eu amei outro lugar, entende? Não foi uma coisa assim que bateu, que eu falei, nossa, eu amei aquilo ali. Não foi. Então, depende muito de cada pessoa. Por isso que eu acho que é importante as pessoas conhecerem e, às vezes, até conhecer o nosso irmão mesmo que está ali, o brasileiro que está ali do lado e que vive uma cultura diferente da nossa. Por incrível que pareça, você sai daqui, vai para um lugar tão próximo como é Santa Catarina e eles têm uma cultura diferente, eles têm um jeito diferente. Eu vou até contar uma coisa para você que foi muito engraçada dessa vez. Giba, cheguei Balneário Camboriú, Blumenau, aquele lado todo lá. Todo lugar que a gente chegava ia conversar, né? Que a gente conversa com todo mundo, né? O Paulinho também, que você conhece, né? Conversa todo mundo. A gente ia conversar, a pessoa, que legal, vocês vieram de onde? Aí eu, São Paulo, não tô sem carteira hoje. Era assim. Aí, no outro lugar, no hotel, foi muito engraçado também o rapaz, brincando muito, conversando muito com a gente. Vocês vieram de São Paulo, mas São Paulo, que lugar? Eu falei assim, São Paulo capital. Ele, opa, deixa eu guardar o celular.
É porque É um assalto. É um assalto? Isso aqui é um assalto? Eu falei, não, fica tranquilo. Que região que você mora? A hora que eu falei a região que mora, então... A hora que eu falei a região que eu moro, foi inevitável o rapaz da roda gigante lá brincando com a gente, conversando com a gente, ele virou e falou assim, essa região aí é cheia de gente do PCC, hein? Eu falei assim, não sou eu. Então, assim, sabe, tem umas coisas que você fala, gente, esse pessoal de lá morre de vontade de conhecer aqui, mesmo com esses probleminhas que nós estamos tendo aqui em São Paulo, que, gente, não tem lá. É incrível. Sabe, você anda assim com o seu celular na mão e pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, mas não como aqui. Não, Né? não. Então, não como São Paulo. Então, tem essas diferenças. Eu acho tão bom a gente poder conhecer isso, sabe? Conhecer essas diferenças de lugares, de pessoas. E, às vezes, tentar pegar o que é mais legal, sabe? Pega o que é legal dessa turma e traz para você, né? Você sabe que eu, como viajo para qualquer lugar, né? Chamou, você vai, né? Me chamou, eu vou. Mas eu prefiro lugares pequenos. Eu não gosto muito de grandes metrópoles. Porque grandes metrópoles têm grandes problemas. Sim. Então, eu me sinto mais segura ficando num lugar menor. Você tem medo de perder o celular? Tenho medo de perder o celular. Então, eu prefiro... Mas, assim, você está falando de Curitiba. Eu amei Curitiba. Eu acho que eu também fiz um bom planejamento para Curitiba. Sim. Também isso ajudou muito. Eu passei um fim de semana, mas nós não paramos um minuto, porque foi bem planejado. Então, eu gostei muito. Fui para o Rio, também em dezembro. Eu gostei muito do Rio. O Rio é lindo, é maravilhoso, mas eu tive uma insegurança muito, muito grande. Um medo de assalto, mesmo medo que aqui em São Paulo, porém, em São Paulo você sabe onde está, você está acostumado, conhece, você conhece. Lá no Rio eu não sabia o que me esperava. Então, mesmo a insegurança que eu senti aqui, eu senti lá. Então, foi um passeio mais difícil de fazer, sabe? Quando eu estava no Bondinho, quando eu estava no Cristo, que são passeios pagos, aí você se sente mais seguro, tal. Então, eu me senti melhor. Mas, por exemplo, na Praia de Copacabana, me senti muito insegura, com muito medo. E é uma pena porque é uma cidade linda. Sim. É uma cidade linda. Você teria curtido muito mais se você tivesse livre, Sim, né? Se você tivesse despreocupado. sim, Você teria curtido muito mais aquilo. sim. Rio de Janeiro é um lugar onde eu tive uma vez, há muitos anos atrás, a trabalho, né? Não foi nem... Eu vi todos os lugares, mas eu não pude curtir nada. Eu estava a trabalho, eu estava de passagem por esses lugares. A Praia de São Conrado é maravilhosa. É uma praia linda demais. Lá não sei se tem muito problema com assalto, mas fiquei em Copacabana, me senti mal pra caramba. Tive que pegar táxi na época, morri de medo do taxista, gente. Morri de medo do taxista, foi terrível. E assim, não foi uma experiência muito boa de liberdade. Então hoje, às vezes, o Paulinho fala pra mim, poxa, vamos pro Rio de Janeiro, porque ele não conhece Rio de Janeiro. Que a gente está a 450 quilômetros daqui, né? Acho que é isso mais ou menos. Não conhece Rio de Janeiro. E eu seguro. Eu não tenho coragem de ir para o Rio de Janeiro. Não, mas a gente vai de avião, não vamos de carro, porque eu fui de carro quando fui a trabalho. E eu falo, eu vou de avião, gente, eu vou ter que passar por aquela linha vermelha? Quando eu fui, demais. eu já escolhi se eu não me engano, é Santos Dumont, que é dentro da cidade, como se fosse o nosso Congonhas. Eu já escolhi para não precisar passar na linha vermelha. Eu já fiz essa escolha também, entendeu? Mas foi bem complicado. Agora, assim, se puder, realmente eu vou em cidades menores. Sim. Ou vou em hotel que eu entro e fico lá dias e não preciso sair para nada. Eu prefiro esse tipo de coisa. Ou Paris, né? Gente, essa mulher foi para Paris. Conta aí pra gente, como foi sua experiência em Paris? Não, Paris é maravilhoso. É uma cidade linda, não é à toa que é a mais visitada no mundo. Mas assim, porém, pickpocket nos pegou. Te lá. Pegou? Eu estava subindo uma escada que a gente fala que é Montmartre, que é para Sacré-Cœur. E aí eu senti, estava chovendo, nós estávamos com guarda-chuva e tal. Aí eu senti um empurrão, mas eu pensei, a escada tá cheia, muito turista. Alguém tal. esbarrou em você. Quando aí senti uma pressão. Eu estava com uma mochilinha,
brasileiro, não usa mochila no Brasil, mas vai usar mochilinha. Sim, achou que lá podia. Eu achei que lá podia. Aí meu marido dá um passo para trás, quando ele olha, minha bolsa estava completamente aberta e ele já estava pegando a minha carteira. Meu celular estava no bolso da frente do meu casaco. E o passaporte, a gente só viaja de doleira, então o meu passaporte estava dentro da doleira. Ainda pensei, nossa, não ia ter nada. Não, ia. Meus cartões de crédito. E aí eu vi meu marido gesticulando, né? Tipo, o que foi? Não sei. Eu falei, mas ele não fala francês? O que ele tá falando, né? Tá. Eu fiz, o que foi? Ele falou, você não sabe, sua bolsa tá toda aberta, o cara tava te roubando. Aí Olha. o cara saiu correndo. Correu. Ele saiu correndo. Então, e a gente está numa situação aqui que o pickpocket aqui seria lindo, né? Se tivesse Não. só esse, É. de abrir a minha bolsa e tentar pegar alguma coisa, e se alguém visse saísse correndo, tava ótimo. É que lá não tem a mão armada, né? Sim. Lá você não é... É oportunidade, né? Eu lembro que um dia nós saímos e chegamos tarde. Nós chegamos no hotel, eram 11 horas da noite. E era um caminho longo. A gente foi até a Torre Eiffel e o hotel era uns 2, 3 quilômetros caminhando. Nós fomos caminhando. E aí nós estávamos apavorados de estar andando à noite numas ruas que não tinha ninguém. Lá eu olhava para trás, eu olhava para frente, que medo, que não sei o quê. Mas assim, aí a gente descobriu que o problema lá são os pickpockets. Entendeu? Você raramente vai ser assaltado a mão armada. Então, é a insegurança que a gente traz do Brasil. Sim. Mas eu também vacilei. Você não anda de mochilinha em lugar nenhum do mundo. Sim. É pedir Isso para ser acontece assaltado. em todo lugar, né? É pedir para ser assaltado. Aquela mulher ficou famosa na internet gritando sobre os pickpockets na Itália. Né? Então, você vai encontrar isso em todo lugar do mundo, mesmo o país sendo considerado seguro. Né? Perto do Brasil aí tem muitos considerados bem seguros. A gente está numa situação bem difícil aqui, né? Essa é a verdade, não é à toa, né, Solange? Que Não. a gente está vendo, assim, diariamente, se Deus quiser, em pouco tempo eu vou conseguir trazer aqui uma pessoa que trabalha com cidadanias para ela explicar para a gente o que está acontecendo, porque é muito brasileiro querendo ir embora, né? A gente está passando por isso. E determinados momentos, às vezes, a gente se pega. Você já deve ter passado por isso, o Giba já deve ter passado por isso. Você se pega em determinados momentos em casa, pensando, será que eu tenho possibilidade de ir embora? Será que eu vou embora também? O que eu faço? Sabe? Porque você se sente inseguro, você tem filho, você quer ter neto, o Giba tem netos, e de repente você está inseguro. Você olha e fala, o que vai ser da vida do meu neto, né? E de repente você olha e fala assim, poxa vida, onde está a segurança do nosso país? Aonde estão os governantes do nosso país que não estão vendo isso? Ou estão vendo, que eu tenho momentos que eu chego a pensar isso, estão vendo. E esse faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo. Mas você né? sabe que então, eu fico pensando... É muito inseguro, né? Eu tenho meus filhos e... como mãe, eu não gostaria que eles fossem para viajar, morar em outro país. Eu não gostaria de ter essa distância. Longe de você, né? Longe de mim. Eu sei que a minha filha teria grandes oportunidades lá fora, mas não é o que ela quer. Ela quer fazer um concurso público e trabalhar no interior de São Paulo. Porque quando você vai para uma cidade do interior de São Paulo, não digo essas bem próximas, mas que já tem uma certa distância, existem os problemas de violência, Sim, mas são nada menores. parecido com aquele de São Paulo. Então, você pode viver bem, morar bem, tem qualidade de vida e não precisando sair do país, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente pode agregar e tá morando ainda aqui. E eu acho isso válido. Então, você não foge totalmente, né, Solange? Porque tem momentos que você vai precisar voltar para cá. Tem, porque é muito raro alguém que também ir embora e não voltar nunca mais. Ah, não, volta. Volta. Em um dado momento você volta. Você está no interior de São Paulo, por exemplo. Eu preciso pegar um voo internacional. Você vai ter que ir para uma grande metrópole para pegar esse voo. E aí você vai correr esses riscos que a gente está correndo aqui. Então, assim, é um pouquinho revoltante isso, entende? É um pouco revoltante, sim. Eu vejo pessoas falando e às vezes você fala assim, poxa vida, que situação que a gente está vivendo. Não era isso que eu queria. Eu queria poder
olhar todo mundo e falando, gente, a gente vive num país maravilhoso, porque essa é a nossa realidade. O brasileiro é maravilhoso, o brasileiro é acolhedor, o brasileiro é maravilhoso viver aqui. Mas essa coisa da insegurança, eu acho que é pior do que qualquer coisa, né? Sabe, você pode ter problema econômico, você pode ter milhares de problemas dentro de um país. A gente passa por cima de tudo isso, atropela tudo e consegue viver. Mas essa parte da insegurança está te fazendo até não viver mais, né? Hoje você vê pessoas, eu tenho uma amiga, por exemplo, que há pouco tempo atrás, ela estava dentro de um prédio comercial, ela tem um consultório de psicologia dentro de um prédio comercial, só atende hora marcada, bateu na porta. Oi, doutora fulana, eu preciso ser atendido. Mas quem é você? Eu sou daqui do prédio mesmo. Ela já esperta, né, porque todo mundo que trabalha, né, já está mais esperto. Ligou na portaria e falou assim, olha, tem alguém aqui, tá dizendo que é do número tal, da sala tal. A moça falou, na sala tal, a sala tal é vazia, não tem ninguém. Nisso, o cara escutou, acho que pela porta, ela interfonando, vazou. Quando ela desceu e falou assim, olha, eu quero ver na câmera quem era que estava na minha porta. Pegaram as câmeras do corredor, quem era? Ninguém conhece, gente. Um prédio. Como que com ele segurança, como entrou? Até agora tá todo mundo no prédio tentando descobrir como entrou. Então, assim, as coisas que acontecem aqui te impedem de trabalhar. Por incrível que pareça, as pessoas estão com medo de trabalhar. Tá bem difícil. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Mais ou menos assim, pelo amor de Deus, façam alguma coisa, né? Sabe? Entre alguém aí para falar, olha, O não problema dá da mais. violência é o mais grave de todos aqui no nosso país. A gente tem problema com saúde, tem problema com educação. Sim. A saúde é ruim, mas se você for para os outros países e não tiver uma condição financeira Você boa... também vai ter problemas. Você vai ter problemas porque você não vai ser atendido em lugar nenhum. Verdade. Aqui, se algum estrangeiro vir e Ele é passar atendido mal, pelo ele é SUS. atendido pelo SUS. Se você for para lá e passar mal e você não tiver um seguro saúde... Ou você vai até ser entendido, mas não volta nunca mais porque você não vai cometer um crime de não pagar a conta do hospital. Pegando esse vínculo, já pegando um vínculo aí no que você está falando, a Europa, por exemplo, você não entra se você não tiver Menos de 30 mil euros de seguro-saúde. né? Você tem que pagar um tem seguro, que senão eles pagar. nem aceitam a sua Não, entrada você lá. você não entra. Então é complicado. Então, o nosso país tinha tudo para dar certo. Ele é Exatamente. bonito, ele é um país bonito. Você olha, tem vários lugares para você viajar. Você tem montanha, você tem praia, você tem frio, você tem calor, você tem tudo aqui. Tudo dentro do nosso país mesmo. Tudo né? dentro do nosso E país. a gente tem uma coisa tão bacana que eu acho que o brasileiro é inteligente pra caramba. O brasileiro é muito inteligente, o brasileiro é criativo. A gente podia fazer tanto mais aqui, mas infelizmente até isso a gente vê indo embora, né? Brasileiros criativos, inteligentes, usando a ciência de outros países. O brasileiro, ele acolhe, ele é um povo acolhedor. Eu sinto que quando eu viajo para fora, a gente não vê isso, esse acolhimento. Sim. Entendeu? Enquanto você está lá como turista, você está por 10 dias, 15 dias, eles até te respeitam porque você está conhecendo o país dele, você está gastando lá, você está consumindo as coisas deles e tal. Se passar disso, você já é visto com outro olhar. Opa, Sim. ela não quer turistar, ela quer morar. Quer ficar. Ela quer ficar. Aqui não, entendeu? Então a gente tem que ter essa visão que aqui no Brasil a gente acolhe todo mundo. Verdade. Você veio passear, mas você gostou? Fica. Verdade. Você não quer ficar aqui, não? Você vai ficar mais um tempo? É assim mesmo. Agora lá fora não. Lá fora você não vê isso. Você teve mais algum, assim, não digo desafeto, não sei se eu posso usar essa palavra, mas algo diferente, assim, que você passou em outro país, assim, que você fala, não sei, isso aqui não foi legal? Na França você teve o pickpocket. Teve mais algum outro Não, assim, momento? Eu tive dificuldades de viagens, né? Dificuldades assim, como eu fui para Orlando e meu filho ficou doente lá. Eu fiquei sabendo que era quando eu cheguei, porque lá eu não sabia. Ele tinha uma bronquiolite. E ele teve muita febre, só que eu não falava inglês, meu marido não falava inglês, meus filhos não falavam inglês. Aí eu fiquei pensando, e agora, como eu vou fazer? Aí liga no seguro-saúde, aí a menina fala em português com você, me indicou qual era o hospital que eu devia ir.
Aí nós fomos pro hospital. O que eu fiz antes? Eu tinha comprado um iPad, eu escrevi tudo que eu queria falar em português. Coloquei no Google Tradutor, tirei um print e levei para o médico ver. Só que ele ficou lá horas, ele fez exames, foi medicado, mandaram uma receita com a medicação. E eu não sabia até a hora que eu fui embora o que esse moleque tinha. Ou seja, ele foi atendido, tudo bem, ok, deu Foi... tudo certo, mas você não sabia nada do que tinha sido feito. Aí deram uma bombinha, que ele nunca tinha usado bombinha na vida e tal. Aí eu descobri quando eu cheguei, porque eu fui no pediatra e perguntei, olha, o que ele tinha? Porque eu não sei o que ele tinha, ele tomou isso. Aí ele falou, então era uma bronquiolite. Puxa vida. Então foi... E agora, assim, a última viagem que eu fiz... Não, foi o ano passado que eu fui para Machu Picchu. A gente ficou hospedado em Cusco. E aí você vai fazer um passeio para Machu Picchu. Que é aquele de trem? Que é o de trem. Então você pega um ônibus, um transporte até a estação de trem, pega o trem, chega lá, você pega outro ônibus e chega em Machu Picchu. Assim, é longe, mas é tranquilo. É muito tranquilo esse passeio. Agora, o passeio difícil é ir na Montanha das Sete Cores, que fica a 5.000 metros do nível do mar. Foi esse local que aquele rapaz perdeu a vida há pouco tempo atrás? Acho que eu não vi. Vocês viram alguma coisa? Você viu, Giba? Não vi. Teve um rapaz que perdeu a vida ali no Peru. No Peru, acho que foi esse local, se eu não me engano. Olha, Ele passou muito mal. A sensação lá é tão... Parece que você vai morrer. Eu saí do transporte, subi 3 degraus. Eu falei, não, agora eu não consigo mais respirar. Eu não conseguia mais respirar. Eu não conseguia. E ainda não tinha nem começado a caminhar lá para chegar na montanha. E lá tem toda uma estrutura, tem umas ambulâncias, tem paramédicos, tem tudo então ali. Você não era a única. Não, isso acontece muito, muito. Aí eu cheguei para falar com o guia, eu falei, olha, eu não estou aguentando. Eu falei para ele, eu não consigo respirar. Porque eles levam também um oxigênio. Eles levam... A produção aí. Eles levam oxigênio. Se você precisar, você faz uma ingestão de oxigênio. Vai. E aí eu falei para ele que eu não estava aguentando e tal. Ele falou, para. Você precisou do oxigênio? Não, aí eu fui melhorando, mas eu não conseguia subir. Aí eu falei assim, pode subir a cavalo? Ele falou, pode. Aí eu paguei e subi a cavalo, porque eu não... Só que o cavalo não chegava até lá em cima também, aí tinha mais um pedaço para andar. Aí eu falei, não, eu não vou conseguir subir. Eu não vou conseguir, porque... O cavalo acho que estava com falta de ar também. Não, olha, eu não sei. A gente quase morrendo. Faz com o cavalo, gente? A gente quase morrendo. O cavalo sobe e desce. É um burrico, né? Aquilo não é um cavalo, é um burrico. E as meninas que puxam o cavalo, elas sobem puxando o cavalo e descem correndo para pegar o próximo turista e elas sobem de novo. Elas fazem isso várias vezes no dia. Várias. E eu morrendo, pensando assim, agora eu não vou conseguir. Que é a adaptação, né? Já tá Você vê que os times de futebol, os jogadores também, né? Tem muita dificuldade lá na altitude, né? Isso você tem que masclar folha de coca, que lá é uma coisa super comum. Você mascla realmente para poder se sentir melhor com problemas da altitude. Chá de coca, você já sai de manhã do hotel tomando chá de coca. Eu levei uma garrafinha de chá de coca. Eles já te orientam a isso? A primeira coisa que você faz quando você chega no hotel, ele te orienta. Você quer um chá de coca? Aí eles falam, tem as folhinhas para você masclar, depois você compra, deixa na bolsa e tal. Que é muito eles comum. te explicam o porquê? Sim, é por causa da altitude. Tem gente que vai aceitar ali sem problema nenhum, né? Pode passar para cá. Mas assim, você não sente nada. É por causa... Eu não sei qual cientificamente... Deve liberar uma adrenalina ali. O que é provado, mas os senhores, as senhoras, todo mundo, mesmo na cidade, você vê masclando e tal, embora eles já estão acostumados. Mas é uma coisa fundamental, é tomar o chá de coca. O chá de coca é super tranquilo, é gostoso até, mas precisa, porque é complicado. E eu acho que eu fui na época certa, porque é o tipo do passeio que você, com mais idade, você não consegue fazer. Você não consegue subir naquelas montanhas. Tá. Eu já era mais velha do grupo. O grupo, vocês estavam quantos? Então, era assim, cada dia... era uma van com um grupo diferente. E você era a mais velha daquele grupo? Todas.
Agora, tinha um casal com 2 crianças, assim, uma menina de 11, uma menina de 12. Quando eu falo para você, tem que escolher o passeio, o lugar, o destino correto, aquilo não é passeio para criança. Deu ruim? Eles subiram, as meninas foram a cavalo também, porque não tinha aguentando condição de subir andando, porque também se sente mal. Mas não é um passeio para criança isso. E eu também vi uma pessoa com um bebê de colo. Ai, gente. Também não tem sentido. E tem pessoas que passam muito mal, mas muito mal. Realmente, assim, tem enjoos muito fortes, não segura o enjoo. Você tem que parar várias vezes no percurso para a pessoa poder vomitar. É muito complicado. É algo como você fala, então, também, mas, né? Essa escolha tem que ter o perfil, Mas né? eu amei o passeio. Foi um passeio, assim, ele não tem nada a ver com o tipo de passeio que eu já fiz até hoje. Mas eu amei. É muito diferente. É muito legal. Ela gostou da folha de coca, do chá de coca. Olha o Giba já vai soltar alguma coisa ali. Melhor ficar quieto. Melhor ficar quieto. Mas tinha Coca-Cola lá, né? É, Coca-Cola. Tinha. Ela tá falando da Coca-Cola. A peruana adora Coca-Cola. Solange, tem mais alguma coisa, assim, que você queira falar? Eu acredito que é assim, ó. Eu vi também um vídeo seu, lembrei aqui agora, que eu vou perguntar pra ela. Eu vi um vídeo seu que você tá falando, agora minha vida de aposentada. Não foi só viagem que você colocou naquele vídeo, não, né? Não. Você colocou alguma coisa do tipo, ela faz pilates, natação. Eu vou convidar todos para ver o meu vídeo. É meu vídeo Aposentei. Vamos colocar aqui embaixo. Tá no Instagram, tá no TikTok e tá no Kawaii também. Eu sempre trabalhei muito e eu amava o que eu fazia. Eu amava. Eu não ia de trabalhar só pela necessidade do trabalho, mas também por gostar daquilo que eu fazia. Então, eu sempre achei que quando eu me aposentasse, eu ia sofrer demais. Porque como que eu ia me desligar do trabalho de um dia para o outro e não fazer nada? Porque na minha cabeça era isso que aconteceu, eu não ia fazer nada. Você ia ficar em casa. Mas que nada, eu me reinventei. Eu precisava fazer pilates, porque eu já fiz cirurgia na coluna, enfim. Aí a hidroginástica também ajuda. E hoje eu faço inglês, porque nessa vida eu vou falar inglês. Então agora, um dia. Então eu faço inglês. E assim, sempre tento conciliar as coisas da semana. Então, todos os dias da semana eu tenho coisa para fazer. Todos os dias da semana eu tenho coisa para fazer. E entre um dia ou outro eu coloco uma viagem, né? Enfim, que eu consigo encaixar, porque em média dá uma viagem por mês, né? Sim. Então eu posso dizer assim que alguma coisa de viagem eu conheço, né? Ou das pesquisas, ou dos valores, ou dos locais. Às vezes você não encontra pessoas para ir com você, porque de repente estão ainda numa correria da vida, numa vibe da vida que não dá para te acompanhar. O que você faz? Então, vai sozinha? Eu vou sozinha. Você sabe que agora eu descobri, eu não estou com o nome do grupo agora, que é um grupo que faz viagens para aposentados. E as pessoas vão sozinhas. Então, se eu não me engano, o último passeio que eles fizeram foi para o Hotel Serra da Mantiqueira. E eles organizam uma excursão, que você passa alguns dias no hotel, mas assim, justamente para quem não tem companhia. Porque você vai sozinho, Olha então que bacana. você vai num ônibus que já está fretado, com as pessoas que organizaram o passeio, você não está sozinho. Então, isso é bem bacana. É um outro tipo de viagem. Eu não costumo fazer isso. Sim. Eu até vou fazer uma viagem que eu inovei e resolvi comprar o pacote. Que eu gosto de montar. É a próxima? É a próxima. Qual é? Conta pra gente. Então, a próxima eu vou para a Turquia. Eu quero... Que coragem, meu povo, que coragem. Eu quero muito conhecer essas diferenças culturais, mesmo o país, ir para a Capadócia, tentar andar de balão, porque às vezes o dia que eu vou estar lá, às vezes o clima não ajuda, mas enfim. E o que me encanta são as diferenças culturais, sabe? Gastronômica.
Eu estou muito esperançosa de que essa viagem me traga muitas coisas diferentes. Mas eu comprei um pacote porque, como é um país basicamente islâmico, eu fiquei com medo de ir sozinha, vou eu e uma amiga, e a gente andar pelas ruas sozinhas e tentar fazer os passeios sozinhas. E até porque eu não falo inglês, ela também não. Como que a gente ia negociar num país que fala turco? Sim. Então, a gente não conseguiu enxergar uma luz no final do túnel, então a gente comprou um pacote já com todos os passeios, algumas refeições. Já com o guia. Com o guia. Que vai te orientar em tudo, você não vai cometer nenhum erro. Eles vão nos buscar no aeroporto, leva para o hotel, no outro dia de manhã vão nos buscar no hotel, faz o passeio, volta, depois tem um voo entre Istambul e a Capadócia, que eles também levam a gente para o aeroporto. Aí chega lá na Capadócia, eles pegam a gente de novo. Então, a gente tentou se precaver dessa forma. É o planejamento, né? É o planejamento. Que você tanto fala. É o planejamento. Ali é um planejamento diferente dos outros que você teve que fazer. Na verdade, tudo que eu vou fazer lá, a agência já viu para mim. Sim. Quando é em outros lugares, quem faz isso sou eu, que eu gosto, porque me dá a liberdade de eu ficar quantos dias eu quiser e visitar o que eu quiser. Esse tipo de passeio, não. Você vai fazer o passeio que eles te oferecem. Normalmente, são os pontos turísticos. Mas eu gosto de montar meu pacote, porque eu viajo junto. Sim. A minha viagem começa no dia em que eu descubro qual o destino que eu vou. Minha viagem começa ali. Aí eu já começo a pesquisar daquele destino. Aí eu começo a verificar voos para aquele destino. Então, se eu tenho um mês inteiro disponível... passagem aérea, você vê que de um dia para o outro ela sobe muito. Então, eu pesquiso qual o dia que a passagem aérea está mais em conta dentro daquele mês que eu tenho a disponibilidade. E depois eu vou para os hotéis, porque aí os hotéis eu adoro pesquisar. Aí eu vejo qual a localização desse hotel, é um lugar seguro, ele está perto de bares e restaurantes, ele está perto de supermercados, porque quando eu chego numa cidade, a primeira coisa que eu procuro é o supermercado, porque eu preciso comprar água. É básico. E todo mundo é assim. Eu quero tomar água, eu preciso de água, eu vou... A primeira coisa que eu faço, eu procuro o supermercado para comprar água. Então, eu pesquiso muito disso, sabe? Tem café da manhã, não tem? Não percam o café da manhã do hotel. Toda pessoa financeiramente não favorável não perde o café da manhã de hotel. Não favorável. Eu perco todas. Você perde todas? Todas. É porque você dorme até 3 horas da tarde, Giba. Agora, eu gostaria de falar de um outro detalhe. Sim. Fora as viagens e tal. Eu estou sabendo que ela está diariamente, frequentemente, arriscando a carreira de cantora. Tá. Então... Quem sabe ainda sou uma garotinha. Vai. Olha, você sabe que isso, quando eu vou para os hotéis, eu realmente fico engajada na recreação. Eu adoro. E aí, nessas 2 últimas vezes que eu fui, eu como eu falo, me arrisquei porque eu não canto nada, mas eu me arrisquei cantando músicas da Cássia Eller, que eu adoro. E essa música eu me enquadro muito bem com ela. Então, você tem uma voz rouquinha. Eu tenho uma voz rouca, Então, eu me diverti muito. Os 2 hotéis que eu fui nas últimas vezes, eu participei do karaokê. Na verdade, nós tivemos uma experiência. Ela para a banda. A gente teve a experiência, a gente viu. No aniversário. Ela para a banda, gente. Ela fala assim, eu posso cantar? Vamos avisar todos os gerentes dos hotéis, Todos. quando ela programar as viagens, Olha, já avisa antes, né? O bom da maturidade é que a gente não tem mais vergonha de nada. Ai, que maravilha. Isso é importante, né? O bom da Que maturidade é isso. Sabe quando eu faria isso se eu fosse jovem? Nunca. Nossa. Hoje eu só quero viver, eu quero me divertir. Gente, tudo que eu queria quando eu era jovem era parar uma banda e falar, posso cantar? E o pior é que não canta nada. O pior é que não canta nada. Eu não fazia, Giba. Por quê? Porque eu não tinha coragem, gente. Eu não tinha coragem. E o pior é que eu não canto nada. O que eu quero é participar. É lógico, você tá certíssima. Não, o pior é que eu fui no hotel e cantei no karaokê lá, né? E aí eles tinha lá uma votação e tal.
Eu fui selecionada Você dos 3 ganhou. melhor. Olha Eu aí. falei, gente, não tem critério um negócio desse. Porque cantar não é só cantar. Não, mas é que eu Você cantava, tem que cantar e dançava. encantar. Eu cativei o público. Olha aí, tá vendo? Eu Não é cativei. só cantar, é um conjunto Tem umas de imagens aí de eu desafinando nos hotéis. coisas. Dos hotéis, você coloca todas pra gente, por favor. A gente adora ver isso. Não, eu muito feliz lá cantando, fazendo... Nossa, mas foi muito bom, foi muito bom. Mas isso é maravilhoso, né? É maravilhoso isso. Olha, eu acho que a banda, o Giba pode falar, porque ele tem uma banda. E você já foi parado por ela alguma vez, não? Parado, não. Ela se convidou, né, vamos dizer assim, se é que existe Ela falou, esse por termo. favor. Posso dar uma canja? Falei, maior Opa. prazer. Então, Qual é a música? É sempre a mesma. É claro. Quem sabe ainda sou É claro, é que eu sei cantar, né? É que ela sabe, né? tá. É que eu sei Entendeu? cantar, né? Ela foi muito bem, viu? Mas isso é muito bom, porque Olha, isso você alegra, sabe que- né? Isso deixa todo mundo muito feliz. Uma coisa, assim, eu sou muito intensa. Eu sou muito intensa. Quando eu gosto de uma coisa, eu gosto de verdade. Quando eu gosto de viajar, eu gosto de verdade. Quando eu quero fazer festa, eu quero fazer festa. Eu vivo aquele momento intensamente. E agora, com a maturidade, como eu já havia dito, Sim. então eu vivo tudo intensamente. Então, parece que eu me despi daquela coisa assim, nossa, isso eu não posso, isso eu não quero, isso eu Ai, não que devo, vergonha, isso eu não a gente tem devo. isso. Não, eu me despi disso. E eu estou vivendo muito bem com tudo isso, muito bem. E vivendo assim, intensamente e tal. Se libertou. Mesmo em casa, com os meus filhos tal, a gente tem uma relação boa. E é uma relação assim de falar aquilo que quer dizer, com respeito, mas todo mundo fala o que quer e a gente se diverte muito. Então, mas a gente se diverte. Então, mas isso que é muito legal. Agora me conta como foi a sua entrada no TikTok, porque você era uma pessoa que você mesma está dizendo aqui, tinha um pouco mais de vergonha, um pouco mais de receio, de repente começou a parar as bandas e agora tá indo pro TikTok aí e falando no TikTok e dando dicas e fazendo muita coisa bacana. Como que você foi parar no TikTok? O que te deu na cabeça que você falou assim, não, peraí, eu preciso seguir esse caminho agora, eu preciso fazer isso? Então, na verdade, como eu viajo bastante, meus filhos ficavam assim, mãe, você tem que postar suas viagens, Tá. você tem que mostrar suas viagens, você tem que dar dicas de viagens, porque você tem muito para acrescentar. E você se diverte muito por E aí eu me também. divirto também. E aí eles falaram assim, coloca no TikTok, mãe. Vamos lá, monta lá, a gente vai te ajudando, porque no começo eu não sabia mexer em nada, enfim, a molecada sabe bem mais do que a gente. Sem dúvida, né? E eles me auxiliaram, e aí veio esse insight assim, não, eles têm razão, eu tenho muita coisa para mostrar. Então, eu resolvi fazer o TikTok. Que legal. E foi bom, foi bom. Ainda estou ganhando seguidores, Sim. quero ganhar mais seguidores para mostrar e para mostrar as minhas viagens também. Porque quando eu mostro as viagens, meu filho falava assim, mãe, mostra suas viagens. E minha filha dizia, você coloca preços, mas as pessoas querem saber quanto se gasta numa viagem. Porque as pessoas não sabem quanto Sim. você vai gastar numa viagem. Então, eu faço vídeos colocando os valores, que não é comercial de lugar nenhum, é uma pesquisa de preço que eu fiz que serve para qualquer pessoa. Ela acabou de dar uma dica agora, ela ainda não tem patrocinador. Ah, não tem. Não, porque agora é aquela história, tem coisas que você faz do coração. Sim. E agora é do coração, porque eu estou amando essa minha nova fase. Então, eu faço de coração. Então, quando eu vejo uma viagem mais econômica, eu falo, eu vou postar. A primeira coisa Porque que para você alguém pensa. vai servir. Exatamente. Para alguém vai servir, né? Então, e tem as mais caras? Tem também, mas que também serve para alguém. Sim. Outro dia eu postei uma viagem que era caro. Mas a menina que veio falar comigo falou assim, então, mas você sabe que eu fui ver, estava o dobro do preço que você postou? E é real aquele valor que eu posto. Eu pesquiso no dia, vejo as formas de pagamento no dia e coloco lá do jeitinho que eu vi. Mas às vezes troca, no dia seguinte está outro valor. Pode acontecer. Mas aquele valor que você achou, ele pode voltar também. Isso Pode. que é o legal da E ele pessoa era ficar... real, então, assim,
Às vezes pode a pessoa falar, mas eu vi lá, você falou que era tanto, fui lá entrando... Porque ele muda a todo Sim. momento. Pode mudar. Você pretende dar continuidade nisso que você está fazendo? Quando eu falo continuidade, o que, que é? TikTok a gente sabe que é um período mais curtinho, um vídeo mais curtinho que você coloca ali, chama a atenção da pessoa. Você pretende fazer algo diferente, algo maior? De repente um vídeo de YouTube, alguma coisa assim? Você vai seguir esse que você está se dando bem? Você acha que dá para você fazer alguma coisa a mais aí pra gente? Eu penso porque, assim, eu falo demais... Então, o YouTube se enquadra melhor do que meus vídeos do TikTok. Porque eu quero ser muito detalhista. Eu quero ser muito detalhista. Eu quero explicar para a pessoa. Eu quero explicar para ela que quando ela entra dentro do hotel, é assim. Tem essa coisa maravilhosa. E isso eu não tenho tempo no TikTok. Entendi. E no YouTube eu teria mais tempo. Por exemplo, montar e planejar uma viagem. Tem muita coisa que eu queria falar. Gente, estamos aguardando. Mas eu preciso arrumar... tempo. Tudo no seu caminho, tudo tem um início, um meio e lá na frente, não é? Exato. Então, mas esse momento vai chegar de eu fazer o vídeo para o YouTube de uma forma mais detalhada. Eu fiz um vídeo do Google Voos, explicando o Google Voos no TikTok, mas ficou uma coisa corrida, tal, mas eu quero dar mais detalhes disso. Que legal. E tem que ser um vídeo para o YouTube. Que legal, muito bom. Eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite mais uma vez estou te agradecendo por estar aqui contando suas experiências pra gente. Eu sei também que de vez em quando a Solange vai nessas viagens, ela busca concertos, shows, ela sempre está atrás dessas coisas, ela está sempre buscando uma banda para parar a banda, para ela cantar Cássia Eller, então eu sei disso, então... Todos os vídeos que você fizer daqui para frente, as suas próximas viagens, aquilo que você colocar, a gente está aqui abertos para você vir e mostrar para a gente, tá bom? O que você fizer, tudo relacionado à música que você encontrar por aí, que você achar bacana, traz para a gente aqui, tá aberto para você, tá bom? Para você vir falar de tudo que você quiser aqui para a gente relacionado à viagem, essas experiências boas que você está tendo. E uma coisa muito legal que eu acho que eu encontrei quando eu vi os seus vídeos, quando eu vi aquilo que você está fazendo de novo, foi essa coisa de mostrar para as pessoas que estão parando, né? Que são os aposentados, que estão ali se aposentando, que fizeram muita coisa nessa vida e que estão parando, que tem algo muito legal para se fazer, que não precisa ficar parado em casa sem fazer absolutamente nada e pensando, poxa, eu queria arrumar outro emprego e não consigo achar, porque agora aposentei, porque tá diferente. Não, tem coisas para se fazer e coisas muito bacanas, coisas que podem deixar teu coração aí mais do que feliz e mandar a depressão embora, certo? Eu vou te falar, a aposentadoria é uma fase difícil para todo mundo, porque às vezes financeiramente sua vida muda. Só que tem coisas que você faz que não depende só disso. Você fazer uma atividade física, você pode ir num parque público. Exatamente. Você tem que ter disposição. Você aposentou do seu trabalho e não da vida. Então, você tem que aproveitar a vida. Então, tem parques públicos, tem shows. A minha filha, ela trabalhou num lugar que era só de pessoas idosas. E aí eles tinham um programa lá de programas para a terceira idade, como um show da terceira idade. E é no Sesc, é de graça, é de primeira. Aí, gente, olha é uma dica. banda, é uma banda. É toda quarta-feira do mês, alguma coisa na Pompeia, que é maravilhoso. Ela veio deslumbrada, ela falou, mãe, eu nunca vi uma coisa tão bacana para os aposentados. Olha que legal. Então, não é só dinheiro. Porque a pessoa fala, agora eu aposentei, não posso mais fazer nada. Primeiro que a gente não paga ônibus. Ponto. Também. Segundo, tem viagens interior de São Paulo, por exemplo, não que paga não paga ônibus interestadual, interestadual, né? Verdade. Não paga ônibus interestadual. Quer dizer, na verdade, uma pesquisa rápida na internet te traz passeios gratuitos que você pode fazer. Então, não é nem questão de dinheiro, é estado né? de espírito. Sim. Então, aposentar é você estar bem para curtir aquilo que lhe convém e que você pode fazer. Não adianta você também ser um aposentado que financeiramente não é tão bom e querer ir para Paris. Exatamente. Então, mas você pode... Ou para Machu Picchu lá. Ou para Machu Picchu. Mas você pode ir para Paranapiacaba. Que é maravilhoso. E é de graça.
Você pode passear pela cidade. Entendeu? Exatamente. Você pega o trem, você pode ir também de ônibus, tem várias formas de ir para lá, e você vai passear. Mas você tem que estar bem, tem que estar com a cabeça boa, tem que estar aberto a mudanças. O que eu diria é isso. Olha, eu estou fazendo tudo que eu não fiz enquanto eu trabalhava. Porque quando eu trabalhava, eu não podia ir na academia, porque não dava tempo, eu não dava podia. tempo de nada. Nada. Eu tive novas experiências, porque até máquina de costura eu comprei. Não é a minha praia, mas eu gostei, então eu estou tentando. Então, são novas experiências. Eu indico isso para todo mundo que se aposentou. Fique aberto para novas experiências. E eu vou dar uma dica para você, pessoa. A pessoa aqui vai dar uma dica para você. Corre lá, dá uma olhadinha nos vídeos dela, se inspira com o que ela está fazendo, porque uma coisa eu te garanto. Rejuvenesce. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Tchau, gente.